telespectadores do Seja News. Nossa programação de hoje está para lá de especial, pois é em comemoração aos 75 anos do Colégio Estadual José de Anchieta, que é um dos marcos da educação do União da Vitória. O José de Anchieta foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino no município, e em seus bancos já acolheu e formou milhares de união vitorienses e também portunienses, nossos irmãos da querida Porto União. Por aqui passaram e formaram-se ainda muitas pessoas de alguns municípios, vizinhos que fazem parte da regional do Núcleo Regional de Educação da União da Vitória. E como forma de homenagear nosso amado Anchieta, neste mês em que comemoramos os 75 anos dessa importante instituição de ensino, equipe gestora, educadores em geral e nós, atuais alunos do colégio, estamos resgatando e registrando falas de pessoas que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso. Nesse documentário, através de depoimentos em vídeos e entrevistas direcionadas ao resgate da história do Anchieta, podemos relembrar e trazer à tona um pouco das memórias do nosso colégio. Entre as entrevistas, destacamos aqui nesse documentário a participação de ex-gestores e também de ex-alunos que fizeram história em seu tempo de Anchieta e que hoje continuam fazendo história no atendimento à comunidade. Nossos repórteres conversaram com pessoas que têm muito a contribuir no resgate da história do Anchieta. Vale a pena conferir. Hoje estamos aqui com a gente, o professor Cordovan de Melo Filho, que é filho de uma das pessoas mais memoráveis do colégio, o professor Cordovan Frederico de Melo, que foi o primeiro diretor do José de Anchieta. Então vamos descobrir um pouco mais sobre a história da pessoa que viu a história do nosso colégio se iniciar e que ajudou a iniciar. De acordo com o registro da história do nosso colégio, sabemos que seu pai foi o primeiro diretor do José de Anchieta. Você pode nos contar um pouco sobre? Então, meu pai, quando veio aqui para a União da Vitória, em 1938, ele veio como delegado de ensino daqui, por causa que antes a União da Vitória pertencia a Rio Negro, a parte da educação. Então, depois aí teve esse desmembramento, o pai veio aqui como delegado de ensino. Chegando aqui, ele só existia aqui o grupo escolar Professor Serapeu. E ele viu da necessidade de outros colégios também se instalar aqui em União da Vitória. Então, daí ele também foi precursor do Colégio Túlio de França, da antiga Escola Normal, professora Mazília, e da Escola de Aplicação, que era o primeiro nome que teve o José de Anchieta, era Escola de Aplicação. Por que esse nome? Porque as alunas da escola, da antiga Escola Normal, eles aplicavam os estágios para os alunos aqui do atual Anchieta, né? Por isso, Escola de Aplicação. Então, fazendo assim um resumo bem rápido, foi isso que aconteceu. Em que época que isso aconteceu? Foi lá na década de 1950, que iniciou a escola José de Anchieta, antiga Escola de Aplicação, 49 para 50. Né? Então, daí nós tivemos todo esse desenvolvimento que tem hoje o Anchieta. Né? Então, aqui passaram muitos professores, inclusive eu fui professor aqui nessa escola, tive a satisfação, também fui aluno, como todos os meus irmãos também foram alunos aqui. Minha mãe foi professora, começou a carreira do magistério aqui no Anchieta e se aposentou, e hoje tem o nome da escola Hilda Mello. Por quanto tempo seu pai foi professor e trabalhou aqui no Anchieta? Não, ele só no início da escola, né? Da Escola de Aplicação, no caso, ele deu início, ele que foi a pessoa que coordenou todo o grupo de professores que fariam parte dentro da escola, porque ele exercia ao mesmo tempo que ele ficou como diretor interino, né? Ele exercia também o cargo de delegado de ensino, então ele cuidava de todas as escolas, não só aqui do União da Vitória, como de toda a região. Ele cuidava daqui até Barracão, lá na divisa com a Argentina, ele cuidava de todas essas escolas que existiam na época. Então aqui ele serviu como coordenador do início da escola José de Anchieta. Então ele que fez escolheu os professores, reuniu todos eles e deu início a todo o trabalho. Por isso que ele é considerado, vamos dizer assim, o primeiro diretor, porque ele estava à frente de todo esse trabalho até o primeiro semestre que teve da Escola de Aplicação. Depois ele passou a dona Zoraide Bullmeister, que
foi a diretora daí efetiva da Escola José de Anchieta. E uma inspiração que seu pai tenha lhe deixado? Eu acho que foi a educação no modo geral, entende? Porque ele sempre dizia para nós, assim, para todos os filhos, né? O que eu vou deixar para vocês é a educação. Então vocês podem escolher o que vocês querem, a profissão que querem exercer. Tem irmão meu que é advogado, dentista. Eu e minha irmã fomos para o magistério, para o lado do magistério. Então talvez tudo isso aí tenha sido inspirado na pessoa dele. Entende? Então por isso que a gente faz parte do magistério, até hoje eu faço, eu estou há 50 anos aí no magistério. Então a gente tem esse caminho, né? Então meu pai e minha mãe eram, então nós seguimos também. E o que a gente não se arrepende, porque a gente lida com a juventude, está vendo a juventude crescer, com boa formação, tudo, então isso aí que deixa a gente satisfeito. Então ele foi uma pessoa que quando veio para cá, ele realmente pensou em fazer uma coisa grande em sentido da educação, porque aqui realmente era muito carente. Porque aqui nós tivemos uma divisão de terras na ocasião, né, Paraná e Santa Catarina, então as escolas, ou a escola que tinha, que era a Escola Serapião, ela estava situada lá em Porto União, que daí deu origem ao Balduino Cardoso. Então a União da Vitória não tinha escola, a não ser as escolas isoladas, que era mantida pela Prefeitura Municipal, mas não pelo Estado do Paraná. Então, quando ele veio para cá, foi justamente para estruturar toda essa parte da educação aqui na nossa região, não só em União da Vitória, como em outras cidades também. Agora sobre o senhor, sobre sua opção pelo magistério. Teve influência direta do seu pai ou algum outro familiar? Não, foi do meu pai e da minha mãe realmente a influência. Além de outros professores, né, que a gente teve bastante afinidade quando era estudante, entende? E o que me levou também a fazer educação física foi os professores que a gente tinha na época, né, que incentivavam muito a gente a partir para isso, para uma atividade dentro do magistério. Várias pessoas da minha época, que eram meus colegas de Toulouse de France, que eu estudei lá no Toulouse de France, ou mesmo aqui no Anchieta, quando fui aluno aqui, hoje estão dentro do magistério. Então a gente sempre teve incentivo, não só da família, como também de amigos e de ex-professores também. Você pode nos contar um pouco como surgiu a sua paixão pela escrita? Então esse daqui, nós falamos assim, do modo geral, como que eu resolvi fazer algum trabalho assim, para realmente deixar isso dentro da própria faculdade de Educação Física, quando eu fazia. Nós tínhamos pouco material didático na ocasião, por isso foi lá em 1973, por aí, 74, então muito tempo atrás, não tinha muita bibliografia referente à Educação Física. E daí eu, com um colega meu, nós tínhamos que fazer um trabalho, e daí um professor de ginástica, então daí resolvemos fazer um trabalho. Daí ficou muito bom o trabalho, que daí resolvemos fazer a publicação referente àquele trabalho que teve, que era sobre o Medicine Ball, que era essas bolas pesadas que tem, coisa, só exercícios voltados para esse tipo de material. Então dali daí eu senti vontade de continuar a escrever e vi que a gente tinha tendência para isso. Então daí vários livros foram feitos na ocasião. Os primeiros livros foi da parte esportiva, que eu fiz, que é dentro da minha atividade profissional, e depois eu parti já mais aí, estando aqui em União da Vitória, vendo muitos documentos que meu pai tinha na ocasião, porque ele, como já foi relatado, ele esteve inserido dentro, efetivamente dentro da história educacional da União da Vitória. Tinha muito documento, eu resolvi resgatar toda essa história da educação. Então, no ano do centenário da União da Vitória, em 1990, eu fiz um livro sobre as escolas da União da Vitória, de todas as escolas existentes na ocasião. Depois foram criadas outras, né? Mas naquela ocasião eu fiz aí um resgate de todas as escolas, porque meu pai tinha muito documento. E daí jogar fora, não ter resgatado a história, então seria injustificável a gente não fazer isso. Então daí foi feito esse livro sobre as escolas. Depois também tem outras obras que foram feitas. Eu fiz A Rua, a Criança e Suas Brincadeiras, são um livro sobre as atividades da criança de rua.
Então, o próprio nome diz a rua, a criança e suas brincadeiras. Que hoje em dia, muitas crianças nem conhecem certas brincadeiras que são feitas na rua. Então, que eram, na minha ocasião, feitas na rua, porque nós criávamos os nossos próprios brinquedos, não eram brinquedos comprados. A tecnologia não existia, quase era ínfima que tinha. Então, daí eu resolvi resgatar essa história também. E eu acho necessário a história ser registrada. Mesma coisa, parabenizo vocês aí por estarem fazendo esse trabalho, que eu acho que é essencial, né? Fazer porque as futuras gerações têm que realmente saber o que aconteceu, entende? No âmbito escolar que a gente vive. Também acho. Você pretende publicar mais algum livro, escrever coisas novas assim? Não tem, a gente sempre está em contato, conforme a gente vai tendo tempo, a gente vai fazendo algumas publicações. Muito legal isso, Sr. Cordovão. Inclusive, a gente tem um livro seu aqui na escola também, que conta um pouco realmente de algumas coisas da nossa cidade, que a gente usou para resgatar algumas coisas dos 75 anos da escola e da cidade também. Esse livro aqui, Santos de Casas, aqui foi um resgate das festividades do centenário de União da Vitória, onde que a professora Terezinha Wolff e eu, nós fazíamos parte da comissão. A professora Terezinha era a presidenta da comissão dos festejos, eu era vice-presidente da comissão dos festejos. Então foi elaborado por uma comissão, daí foi feita uma comissão com várias pessoas que participaram, aonde que foi elaborado os festejos do centenário da União da Vitória. E dentro dos festejos da União da Vitória, sempre foi resgatado a história da União da Vitória dentro das atividades. Não foi simplesmente que daí nós fizemos um livro baseado nisso, não, mas o que foi feito para o resgate dessa história. E foi bem legal porque teve a participação de toda a comunidade, o poder público no modo geral. Na ocasião, o professor Mário Reisenberg, que era prefeito, o prefeito de Porto União, que também era Rio Carneiro. Porto União sempre participou, quis participar dos festejos da União da Vitória, fez questão de participar. Então eles também sempre esteve presente, mas o professor Mário, ele deu um respaldo muito grande para que os festejos tivessem sucesso. Inclusive o Cine Luz, né, hoje o Cine Teatro Luz, ele foi adquirido na administração do professor Mário, que hoje está até ali, hoje faz parte das atividades da Uniuv, a Uniuv que tem a guarda daquele patrimônio ali. Como o senhor avalia a educação atual? Eu acho que a educação, tenho certeza que a educação é essencial para o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento do modo geral, você falando em termos de comunidade, de país, de mundo. A educação é o que melhor traz resultados. Então a educação ela sempre deve ser vista com carinho, os investimentos devem ser muito grandes. Muita gente acha que educação é despesa, mas na verdade não, são investimentos. Por causa que as pessoas elas crescem tendo educação, não em termos de estatura nem nada, mas de conhecimento. Então o conhecimento ele vem através da educação. Então nós devemos sempre priorizar a educação do modo geral. Eu tenho esse pensamento, eu entrei dentro da educação, sempre pensando dessa maneira. A educação que faz as pessoas crescerem. Então ela deve ser sempre bem evidenciada dentro das famílias, dentro do contexto estadual, municipal, nacional. Ela deve ser bastante evidenciada, e com isso daqui nós fazemos um investimento realmente que tem retorno. Professor, mais uma vez queríamos agradecer por ter aceito o nosso convite e ter sido disponibilizado por ter vindo até aqui, e obrigado por ter feito parte desses 75 anos de história. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição de vocês, e sempre um prazer a gente conversar sobre as coisas do passado, porque a gente constrói o futuro sempre olhando para o passado. Com certeza vocês vão fazer um belo trabalho aqui com esse resgate que vocês fizeram, não só comigo, mas com todas as outras pessoas que estão participaram. Eu sou a Anísia, estudei no Colégio José de Anchieta na década de 50. Meu nome é Karina, sou filha da Anísia,
e estudei no Colégio José de Anchieta na década de 80. Eu sou a Gabriele, filha da Karina e neta da Anísia. Iniciei em 2017 cursando o 6º ano. Atualmente eu sou líder de classe do 3º ano A, o qual estou cursando. Nós fazemos parte dessa história. Hoje, dando sequência às entrevistas em relação aos 75 anos do SEJA, estamos aqui com a professora Eliane. Boa tarde, professora. Tudo bem com você? Tudo bem. Que bom. Em que período trabalhou aqui? Por quanto tempo? Quando eu sempre fui professora alfabetizadora, e daí quando a gente fez o concurso para 5ª e 8ª série, aí eu vim aqui para Anchieta, já era 1988, século passado. Sou bem velhinha, viu? E daí fiquei 2 anos como professora, daí já participei de eleição e daí 3 anos na direção da escola, de 90 a 93. Tá. E antes de ser gestora, a senhora era professora, certo? Certo. Como foi que passou para o cargo de diretora? Qual foi a trajetória? Então, eu vim para a escola como professora de História, né? Então, eu atuava de 5ª, 6ª e 7ª, só eu não tinha a 8ª série, que já tinha os professores na escola de mais anos que já atuavam nas 8ª série. E em 2 anos que eu estava aqui, começou a se cogitar de nova direção para a escola, e por indicação das professoras que já me conheciam, inclusive a secretária da escola, ela perguntou se eu não queria concorrer nessa próxima eleição. Na hora a gente fica meio assustado, não, né? Nunca tinha passado por esse cargo, mas como eu tinha apoio de bastante professores, de alunos, então eu resolvi aceitar. Naquele tempo, Anchieta ainda era escola de ensino de 1º grau e atendia também o Fundamental 1, certo? Certo. Pode falar um pouco sobre isso? Quando eu vim para cá, a escola se chamava ainda Escola de Aplicação José de Anchieta, né, de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª. Aí era recente ainda na escola, o governo resolveu mudar as escolas até de 1ª a 4ª série, seriam municipalizadas, não fariam mais parte do estado, né? E daí então houve eleição para uma próxima diretora de 1ª a 4ª série, e a escola deixou de ser escola de aplicação e passou para a Hilda Mello, professora Hilda Mello. Várias escolas do estado do Paraná e aqui, né, do nosso município, receberam o nome de professoras que na época se destacaram na profissão, né? E então aqui foi o da professora Hilda Mello, que também trabalhou aqui na escola Serapião. O primeiro diretor da escola foi o esposo dela, né, do professor de educação física, que vocês já conhecem, né? E como ela era uma pessoa assim muito querida, né, como professora, ficou o nome dela. E eu passei a ser diretora só de 5ª a 8ª série. E na época a gente já pleiteava para que a escola passasse a ser um colégio, né? Porque os nossos alunos da 8ª série ficavam meio perdidos, não sabiam qual é a escola que iam estudar e tal. E daí a gente deu um iniciozinho e depois com os outros diretores conseguiram que a escola passasse a colégio, né? José de Anchieta. Só mais uma coisinha. Eu fui então a última diretora da Escola de Aplicação José de Anchieta. A escola que eu estudei, eu tenho muito orgulho por isso também. Enquanto trabalhou aqui, permaneceu nesse modelo de ensino o tempo todo ou houve alguma mudança? Olha, sempre como professora a gente sempre
fazia cursos em Curitiba e tal, e sempre se falava na reforma do ensino. E eu acho que até hoje continua assim, né? Então, não posso dizer se houve diferença, porque daí já mais de 23 anos que eu não atuo, né, como professora, mas acredito que o objetivo final é sempre o mesmo, né? Mas houve mudanças, com certeza, né? Quantos estudantes, mais ou menos, o colégio atendia? Naquela época eram em torno de 700, mais um pouquinho por aí. Qual foi a emoção e a sensação de voltar para a escola depois de tanto tempo? Ou a senhora ainda tem algum vínculo, algum parente que estudava, estuda aqui? A emoção parece que o tempo não passou, né? Porque até a cor da escola, a disposição das salas, é tudo a mesma coisa, então dá a impressão que a gente só parou no tempo, mas que continuamos na ativa, assim, muito bom, porque foi uma experiência muito boa da minha vida, que se fosse para começar de novo, eu voltaria a ser professora e aqui na Anchieta. E tenho vínculos com professoras, assim, amizade com muitas que estão aqui, inclusive a professora Silvia, que encontrei ali na sala, que também é na nossa sala do professor. Então, dá vontade de abraçar, assim, e não soltar mais, sabe? É uma emoção muito grande. E os professores da minha época, até hoje a gente se encontra, uma vez por mês nós temos uma janta, se chama AMO, que acho que às vezes, não sei se vocês têm no celular, no grupo, é a Associação de Mulheres Unidas. A maioria professoras da minha época, que trabalharam aqui comigo, então a amizade continua por longos anos. Sabemos que hoje desfruta da sua tão merecida aposentadoria. Mas quando iniciou, a opção por magistério teve alguma inspiração da família, algum professor? Olha, a minha inspiração, que todos os dias eu lembro, foi o meu pai. Porque quando eu estudava aqui, daí quando ia fazer as tarefas de casa à noite, assim, ele que orientava as tarefas, leitura. E daí, como eu tinha mais irmãs que não tiveram assim, uma profissão já definida, as mais velhas que eu, ele disse para mim, você vai ser professora. E daquele dia em diante aquilo ficou gravado na minha memória, que eu nunca pensei em outra profissão a não ser professora. Então agradeço a ele todos os dias. Agora, para finalizar, gostaríamos que nos contassem algumas curiosidades e fatos que ocorreram durante o período em que você permaneceu no nosso colégio. Olha, houve bastante mudanças, o que eu vou falar primeiro para vocês. Eu vi agora quando eu entrei, outras vezes que eu entrei aqui na escola, que cada sala tem seu aparelho de TV, né? Sim. E na minha época nós conseguimos a primeira televisão da escola. A gente fez um ofício para o gerente do Banestado e eles nos doaram a televisão e para passar os filmes, as aulas, o professor queria, me fugiu o nome do aparelho, para rodar os vídeos, né? E então, como era uma televisão só, a sala aqui ao lado, a gente transformou numa sala para vídeos, né? E para tantos alunos, os professores tinham que fazer um horário para usar determinado dia. E então foi uma coisa assim que eu disse que eu tenho que falar para elas, que a primeira televisão da escola foi dessa maneira, foi uma doação. Depois, com o tempo, acho que agora é o governo que custeou, né, a televisão para todas as escolas.
uniforme, esse uniforme que vocês usam, nós que, não sei se vocês gostam não, mas nós que bolamos, porque era aquele uniforme que era em todo o estado, um azul marinho com aquela listinha branca, né, uma jaquetinha, e as alunas da 8ª série vinham conversar comigo e diziam, professora, nós queríamos mudar esse uniforme e tal. Daí a pedido das alunas da 8ª série, nós começamos a bolar. E é hoje que eu já vi que também tem algumas modificações, né? Mas esse cinza com o vermelhinho, tudo. Na época teve bastante polêmica de alguns pais, porque não queriam, preferiam aquele outro. Mas a gente deu um tempo para os pais poderem ir pagando o uniforme novo, né? E deu tudo certo. Então esse uniforme era da minha época. E dentre esses fatos, tem algum que tenha te marcado de alguma maneira assim especial? Olha, todos são marcantes quando você faz uma coisa assim com o objetivo, né, de vencer aquele objetivo, todos foram marcantes. E até foi comparando com o professor Luiz Carlos, a minha gestão foi bem menor, mas foi feito muitas coisas na escola. Uma das coisas que me marcou bastante sempre foi a nossa fanfarra, que eu não sei se vocês têm ainda, não tem mais, né? Não tem mais. Então nós tínhamos a nossa fanfarra, tinha o instrutor, que a gente até pagava com o dinheiro que entrava na cantina, pagava o instrutor, comprava instrumentos. Nós tínhamos uma sala bem cheia de instrumentos para a fanfarra. E eles participavam de concursos fora da cidade, que tinha balizas, meninas muito bonitas e prestavam bem o papel de baliza. Então foi uma época muito bonita, porque a escola sempre recebia prêmios com a fanfarra e eu gostava de acompanhar mesmo. Nossa, hoje quando eu ouço uma fanfarra, alguma coisa, volta na memória aquele tempo. Que legal. Foi isso, novamente agradecemos a sua presença, por aceitar nosso convite de estar aqui hoje e obrigada por fazer parte dessa história. Eu faço parte dessa história com muito orgulho. Eu faço parte dessa história. Estamos aqui com o José Luiz, ex-diretor do Colégio José de Anchieta. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Oi, tudo bem. Tá. Como é estar retornando aqui no colégio depois de anos de permanecendo aqui? Olha, eu lecionei nessa escola por 28 anos. Quando eu saí daqui para assumir a direção do Astolfo Macedo, eu estava como vice-diretor. No momento que eu saí, a vaga de vice-diretor foi fechada e aí eu voltei para a sala de aula. Para vocês terem uma ideia do quanto eu era apegado nessa escola, quando eu saía para resolver problemas como diretor do Astolfo, eu me pegava passando por aqui. É verdade. Sabemos que a senhora atuou como professor de ciências, como diretor de 1993 a 1995, e após isso passou como diretor auxiliar. Como foram esses anos em que o senhor trabalhou aqui? Qual foi a sua experiência? Maravilhosa. Vidas que passam pela vida da gente, claro, sempre deixam marcas. E quantos alunos que eu pude ajudar e que hoje estão aí, ocupando cargos, assumindo funções na sociedade. Acredito que um pouquinho eu fiz diferença na vida deles. E como o senhor acha que esse cargo lhe auxiliou nas suas experiências de vida? Hoje eu tenho um comércio e com certeza as experiências que eu tive como diretor e como vice-diretor me auxiliaram muito na administração da minha empresa. Na minha vida foram fundamentais. O senhor poderia contar um pouco da sua história aqui dentro do nosso colégio?
eu assumi um padrão de ciência. Padrão seriam 20 aulas, num concurso que eu passei em 87. E eu assumi esse padrão aqui em 88. Então, desde 88, eu era professor dessa instituição. No início, eu era muito jovem. Eu trabalhei numa cidade do interior como CLT. Na época, os professores contratados, eu não sei hoje se são também, hoje são chamados PSS. Na época era chamado CLT, que era contratado pelo regime CLT. Então, eu trabalhei 8 anos, então eu tinha essa experiência de vida, de sala de aula de 8 anos. Na verdade, foi o primeiro concurso público para professor que saiu, foi lá em 88, em 87, e eu assumi daí aqui em 88. De 88 até 93, eu lecionei como professor de ciências, maravilhoso. O que eu mais gosto é trabalhar com alunos, ensinar, feira de ciências, aula prática, isso que eu gostava muito. Uhum. Até, inclusive, posso contar numa feira que a gente fez aqui, no pátio ali, a feira de ciências. Os alunos do 9º ano, um deles resolveu fazer um foguete com pólvora, né? Então ele fazia o foguete e ele era movido a pólvora. O foguete foi lançado ali, nós fomos buscar lá na praça. Legal! Foi assim, e outros, teve um grupo de alunos que fez um telégrafo, então eles colocaram uma parede. Inclusive, se eu não me engano, o reitor da Uniuv, o reitor da Uniuv estava nesse grupo, que fez esse grupo que fez esse trabalho do telégrafo. Então eles, de uma parede para outra, eles comunicavam. Claro que com frases curtas, mas o cara que estava recebendo lá do outro lado a mensagem, conseguia identificar e conseguia ler a frase. Então, eu só tenho orgulho do que eu fiz aqui, do tempo que eu trabalhei. Com isso, eu consegui estruturar minha família. Eu tenho 2 filhos, um formado em medicina, já fez a residência dele em Porto Alegre, já está atendendo, já tem consultório em Porto Alegre, tem 32 anos. Então, eu não tenho nada para desabonar do meu trabalho, do que eu fiz e da experiência que eu tive como professor. Tá. E por fim, o que o senhor diria conforme suas experiências de vida para nossos estudantes? Eu teria tanta coisa para contar. Sempre. Olha, uma coisa que eu vou falar. Pai e mãe são únicos. Sempre escutar pai, mãe. O professor não está aqui para brigar com você, ele está para te orientar. Então, se ele está dizendo, olha, você não está pelo caminho certo, você está fazendo uma coisa errada, escute, reflita. Pai e mãe são, né? Se eles estão te falando, olha, meu filho, minha filha, faça melhor isso. Se prepare melhor, porque lá fora é competitivo. E quanto mais você estiver preparado para você assumir depois lá fora, melhor você vai desempenhar a tua função. Então, seja lá fazendo uma universidade, fazendo ou um curso profissionalizante, mas sempre tente fazer o seu melhor. Sempre fazer o melhor. Porque fazendo o melhor, ninguém vai poder chegar para você, você poderia ter feito isso aqui de uma maneira diferente. Não, foi o meu máximo.
você vai poder responder. Foi o meu máximo, eu fiz o melhor que eu podia. Então, sempre na vida, a gente, seja uma coisa simples, seja uma coisa mais complicada, mas sempre faça o possível para que aquilo saia perfeito. Muito obrigada por aceitar nosso convite, foi um imenso prazer conhecer o senhor. Obrigada por fazer parte. Eu até me emociono, mas o prazer é meu. Sempre que uma escola me chama, eu largo tudo que tem que fazer e venho aqui. Obrigado a vocês. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Olá, meu nome é Thiago Antônio Pigato Calça. Sou um ex-aluno da Escola José de Anchieta, hoje Colégio José de Anchieta. Quem diria, quase 40 anos depois, eu voltaria a sentar aqui, nessa mesa na biblioteca da escola na qual eu passei toda a minha infância e minha adolescência. Escola que não só me permitiu ser hoje, um profissional do direito, um advogado, um pós-graduado, extremamente satisfeito e realizado na profissão, mas quem diria, que eu poderia voltar aqui um dia para agradecer pelo bem que o colégio fez na minha vida, não só na formação acadêmica que tive, mas principalmente na pessoa que eu me formei. Por conta de todos os colaboradores da escola, pelo carinho que eu sempre pude sentir do corpo docente, da equipe pedagógica, enfim, memórias que nunca saíram da minha cabeça e que sem dúvida alguma me fizeram um homem de bem. A lembrança daquela merenda, a lembrança das atividades, dos jogos escolares, enfim, tudo isso permanece presente na minha cabeça até hoje. Muito obrigado, Colégio José de Anchieta. Parabéns pelos seus 75 anos de idade. Olá, que alegria poder fazer parte dessa festa comemorativa. Eu sou a Tatiele e trabalhei no Colégio José de Anchieta com sala de recursos multifuncional e sala de recursos de altas habilidades por dotação. Foram anos de grande satisfação, oportunidades, aprendizagens e principalmente amizades. Carrego comigo ótimas lembranças e só tenho sentimento de gratidão e respeito. E eu não poderia deixar de passar por aqui, para parabenizar essa instituição de ensino que sempre primou pela qualidade da educação. Parabéns à equipe gestora, parabéns aos profissionais, parabéns pela história e pelas belas marcas deixadas na vida dos alunos e dos profissionais que por aí passaram. Foi uma honra fazer parte dessa instituição. Meu abraço a vocês que formam cidadãos e continuam fazendo história. E dando sequência às nossas atividades de comemoração dos 75 anos do colégio, estamos aqui na residência do ex-diretor Luiz Carlos. Professor Luiz, primeiramente queríamos agradecer a você nos receber em sua casa. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Agradeço vocês terem vindo. Para mim é uma honra recebê-los aqui. Faz muito tempo que eu não vejo vocês e fico contente de vocês terem. Sabemos que o senhor atuou por 27 anos como diretor do Anchieta, desde 1995 a 2022. E como professor, por quanto tempo atuou no colégio, até mesmo em outras experiências? Eu trabalhei há alguns anos, 2 anos em Ipiruna, trabalhei uns 3 anos em Túlio, São Cristóvão, e no Anchieta eu entrei em 93, mais ou menos, 91, como professor, daí em 95 como diretor. Naquele ano, em 95, nós tínhamos uma diretora que ela ficou e dela ia sair.
Daí foi convocada uma reunião com a PMF para escolha de candidatos à direção. Daí teve o nome de alguns diretores e daí me colocaram. Daí, como foi solicitado, cada um ia colocar os seus objetivos, né? E eu era o único que era solteiro, que não tinha muita ocupação. Daí o pessoal disse, então fica você. Daí fiquei, então praticamente foi uma indicação. Daí depois disso teve várias indicações, daí acho que foi 3 ou 4 indicações, daí teve 3 ou 4 eleições com os pais e alunos, e todas eu sempre fiquei concorrendo, daí fui eleito e permaneci por 27 anos. Como foram todos esses anos em que você atuou como diretor e professor no nosso colégio? Conta um pouco sobre a experiência. Foi maravilhoso. No início, para mim, foi difícil porque eu não entendia nada de direção, de administração. Foi complicado, mas com o apoio dos professores, da equipe que a gente tinha, que iniciou comigo, foi assim fantástico. Foi uma época assim maravilhosa, onde teve vários ganhos. Como vocês sabem, o nosso colégio foi reconhecido por várias vezes. Uma das vezes, em 2019, nós fomos agraciados com uma menção sendo um dos entre os 30 colégios melhores do estado. Então, para mim, foi uma honra em fazer parte da universidade. Quais foram as mudanças que você notou durante esse período no colégio? Todas, porque quando eu iniciei, nós tínhamos várias turmas. Nós chegamos a ter 5 turmas, que na época era 5ª série, 6º, 7º. Daí, com a mudança com os governos, sempre foi reduzindo, foi aumentando o número de alunos. Teve uma época que nós chegamos a ter 1.200 alunos. Depois foi caindo porque foi criado muitos colégios aqui na cidade, né? Vários colégios particulares, então foi diminuindo, mas a gente sempre teve um número bom de alunos, 500, 600. Depois de quase 3 décadas de dedicação na gestão do colégio, finalmente chegou a tão esperada aposentadoria. E como está sendo lidar com essa nova fase, longe das atribuições do dia a dia da escola, longe dos amigos, alunos e dos colegas de trabalho? Maravilhoso. Se eu soubesse me aposentado antes. Olha, eu me aposentei, eu tive tem pessoas que dizem assim, eu não me acostumo com a aposentadoria. Eu já digo ao contrário, eu já me acostumei, porque, nossa, é maravilhoso você não ter horário para fazer as coisas, sair. E eu, como corro o dia inteiro, então para mim lá eu corri o dia inteiro, aqui é todo dia 7, 7h30 eu levanto, vou dormir 11 horas, corro o dia inteiro, faço tudo, adoro o que eu faço, como vocês sabem, adoro fazer chocolate, adoro cozinhar, então eu passo o dia inventando moda. Estou aproveitando. Eu fico agradecido também, é um prazer recebê-los, vocês, a professora Thelma, a professora Juscelia, que fazem um belo trabalho no colégio, e agradeço assim de coração a vocês e espero assim que vocês brilhem futuramente, porque vocês, como eu sempre falava para vocês, vocês moram no meu coração, amo de paixão vocês, eu considero vocês como meus filhos. Todos os alunos que fizeram parte da minha vida, adoro e espero assim que brilhem muito. Muito obrigada por fazer parte dessa história. Eu tinha jurado que essa noite eu não ia chorar, né? Me preparei o dia inteiro. Mas já 2 vezes
meus olhos lacrimejaram, isso controlando. Então hoje realmente é uma noite de muita emoção, 75 anos, mas estamos aqui hoje felizes para mostrar para vocês o que os nossos professores e alunos estão produzindo. Eu acho que a gente está lá na escola a serviço dos alunos e das suas famílias. Então é muito importante a gente desenvolver um trabalho pensando em fazer o melhor para que cada pessoa possa se sentir acolhida, se sentir feliz e possa aprender estando na escola. Professora, como a Anchieta já se encaixa nesse modelo na sua avaliação enquanto educadora e gestora da escola? Quais as principais vantagens desse atendimento? Pode nos contar um pouco sobre o que é fazer parte do colégio, seja como aluno, educador ou como comunidade em geral? Eu até tinha preparado aqui para falar um pouco dos princípios educacionais que se incorporaram no Colégio Anchieta com essa mudança de escola integral. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que muito mais importante é o que a gente consegue mostrar o que os alunos estão aprendendo. Então, assim, nós temos como foco formar o aluno protagonista, que ele saiba agir, tomar iniciativa e fazer as coisas, e que ele tenha também que ele construa o seu projeto de vida. Para que ele construa o seu projeto de vida, ele tem que ter conhecimento, tem que saber o que ele quer e o que precisa fazer para atingir. Isso é a meta principal da escola da escolha. Então hoje vendo o rap, hoje estando com essas meninas aqui, fazendo um podcast, é mostrar um pouquinho do que o Anchieta está fazendo pessoas protagonistas. Parabéns, meninas, estão indo muito bem. Ainda sobre essa questão, podem resumir para a gente algumas curiosidades e informações básicas desde como acontece o atendimento aos alunos que ficam na escola durante o dia? Eles chegam às 7h40, começa a aula e termina até 16h40. Quando eles chegam na escola, eles passam no refeitório e já tem um café da manhã esperando por eles. Durante o dia tem mais dois lanches, às 10 horas da manhã e às 15 horas. E tem o lanchinho da saída, às 16h40. E os alunos ficam para o almoço também. O almoço, gente, às vezes eu publico umas fotos lá no Instagram da escola, publico às vezes alguns pratos dos alunos. Eu acho maravilhoso aqueles pratinhos bem lindinhos assim, sabe? Eu acho uma fofura. Eles se alimentando bem. E é incrível como eles comem salada. É incrível, quando tem pouca salada, eles reclamam que tem pouca salada, que comem muito bem. Então, assim, são algumas coisas que acontecem no dia a dia. Então, uma coisa que é muito importante, que escola integral não é ficar só mais tempo na escola. Porque antes ficavam 4 horas, agora eles ficam 9 horas. Não é só mais tempo na escola. Eles têm outras disciplinas, componentes curriculares. Tem de projeto de vida, protagonismo, empreendedorismo, práticas experimentais, mentoria, pensamento computacional, robótica, pensamento lógico, e usam os laboratórios, equipamentos, tudo isso para a formação integral dos alunos. Eu acho uma vantagem muito grande a questão dos profissionais da escola terem que trabalhar 40 horas na escola. O que isso faz? Que todos estejam todos os dias na escola. Então, oportuniza que o professor tenha um contato diário com os alunos, atendendo às necessidades de cada aluno. E outra coisa importante, a diretora Malu e eu, nós temos uma preocupação de fazer uma gestão democrática. O que é isso? Nós não decidimos sozinhas, nós decidimos com o coletivo escolar. Então, se os professores estão todos os dias lá, sempre que há necessidade de decidir alguma coisa mais importante, nós temos o coletivo lá, reunimos para tomarmos as decisões. Porque a gente acredita que aquilo que eu participo da decisão, eu vou fazer com muito mais vontade para dar certo. E um exemplo é esse sarau hoje, que foi decidido no coletivo, que seria dessa forma, e eu acredito que está dando muito certo.
nesses 20 e poucos anos trabalhando em Anchieta, são muitas histórias. Histórias com alunos, com pais, com mães, histórias de gratidão. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa mais pessoal. Tem várias pedagogas que atuam hoje, que foram ex-alunas do Anchieta. E quando eu encontrei elas a primeira vez atuando, ou fazendo o curso de pedagogia, ou indo fazer o estágio de pedagogia lá no Anchieta, e eu comentando, nossa, você foi aluna do Anchieta. Professora Carmen, eu fui aluna do Anchieta, estou fazendo o curso de pedagogia e vou ser pedagoga porque eu estou me inspirando no seu trabalho. Então isso me deixa muito honrada e é uma lembrança que eu estou compartilhando com vocês. Por hoje é só. Agradecemos pela sua presença e participação aqui no podcast. Foi muito bom lembrar tudo isso. Agradecemos também essa plateia maravilhosa que aqui está presente nessa noite tão especial. Muito obrigada! Tchau! E assim encerramos o resgate dessa história. Foi muito bom saber mais sobre o nosso colégio. Obrigada por fazer parte dessa história. Né, dizem que professor, né, sempre está falando de escola, né, e eu acredito que isso seja verdade. Né, estamos sempre atentos às oportunidades, e nesse contexto, então surgiu essa sementinha, né, e é uma honra muito grande estar aqui hoje, né, falando sobre isso, porque, né, eu fui aluna aqui do Anchieta, né, e professora também aqui, então é com muito orgulho que estou falando hoje. Pensando na nossa escola de tempo integral, a gente tem muitas atividades que a gente coloca eles como o protagonista, a gente coloca eles, né, como o que vai atrás, o que pesquisa, o que procura, o protagonista mesmo, né? E cada um tem o seu jeitinho próprio, alguns se destacam mais, outros têm mais dificuldades, mas todos eles abraçam as causas e vão. E eles nos surpreendem, eles vão além. Colégio Estadual José de Anchieta, 75 anos. Nós fazemos parte dessa história.